Olá pessoal, mais uma oportunidade pela Academia de Bombeiros através do site www.academiadebombeiros.com.br, onde o ensino à distância semipresencial para bombeiros está bem mais perto do que você imagina. Tá ok, então continuando com o assunto aí de APH, tá? Hoje a gente vai estar falando aí sobre vias aéreas, verificação de consciência, né, que é a sequência da análise primária. Tá? Então a gente vai estar falando aí na sequência de análise primária, que a análise primária é subdividida em 5 partes, tá, ok? E antes a gente vai relembrar alguma coisa de anatomia. Tá? Então antes de falar desse roteiro aí, tá, a gente vai estar falando de anatomia humana, divisão do corpo humano, tá? De forma bem básica, tá, ok? Então, lembrar, né, que primeiros socorros, como a gente já falou, que é um tratamento imediato e provisório ministrado a uma vítima de trauma e doença, né, fora do ambiente hospitalar, com o objetivo de prioritariamente evitar o agravamento das lesões ou até mesmo a morte, né, e estende-se até que a vítima esteja sob cuidados médicos. Então esse é o objetivo aí de primeiros socorros, a gente já vem falando, né, sobre esses objetivos, tá? Mas o mais importante para a gente hoje é estar relembrando a parte de anatomia básica. Então você tem aí na sua apostila, tá? Logo no início aí o módulo 1 ainda, tá? Ele está falando aí da divisão do corpo humano, tá? Então a gente está relembrando aí a divisão do corpo humano, lembrar aquelas divisões básicas que a gente aprende, que é cabeça, tronco e membros, né? Onde os membros superiores, tá? Os membros superiores e os membros inferiores, tá, ok? E aí lembrar que na parte da cabeça, tá? Na parte superior da cabeça, que a gente chama de vias aéreas, tá? A gente vai estar encontrando aí, tá? Essa divisão aqui de cavidade nasal, cavidade oral, tá, ok? A gente pode ver através da foto aqui, tá? Então, cavidade nasal, cavidade oral, região língua, tá? Região da língua, faringe, epiglote, traqueia, esôfago, tá? A divisão no abdômen, tá? Com relação a quadrante, então quando, né, a gente faz um estudo mais aprofundado, mais complexo, divide-se em quadrantes, onde a gente fala que existe aí o quadrante superior direito, ok? Quadrante superior direito, o quadrante superior esquerdo, tá? Onde no direito encontra-se fígado, vesícula, pâncreas. Aí tem o quadrante inferior, esquerdo e direito também, onde vamos encontrar aí intestino, apêndice, o cólon, tá? De um lado vai estar o intestino delgado, o íleon, né? Íleon, e o intestino delgado, jejunum, ok? Além disso, o cólon, né? O cólon pélvico, né? Cólon descendente, cólon pélvico, a região do reto, ok? Então são divisões aí para facilitar o nosso estudo, tá? Então ainda em cima disso, lembrar aí a parte de artérias e veias, tá? Então veias e artérias, as principais, né? Então a gente falar aqui sobre as veias, né? As veias localizadas na região axilar, a cava inferior, subclava, braquial, ilíaca interna, femoral, safena magna e poplítea. Tá? Lembrar que a mais importante, tá, seria a braquial, a femoral, tá? Para a gente não se perder muito com nomenclatura. Tá? A poplítea que fica na região do joelho também. Na parte de artérias, né, as artérias mais importantes, até mais importante a gente saber a artéria, a localização das artérias, do que as veias. Tá? Então, por exemplo, as artérias com relação à artéria carótida, tá? Uma das mais importantes, a artéria
Femoral, logo aqui embaixo, localizado aqui na região, né, da coxa. Aí a poplítea, né, enquanto tem a veia também tem a artéria aqui passando na região do joelho, tá? Essas são as mais importantes, tá? Ainda a gente vai mostrar mais, reforçando essa parte de artéria, na nomenclatura, no assunto relacionado a hemorragias, né? Contenção de hemorragias. É importante a gente saber a localização das artérias, tá ok? Além disso, o osso, lembrando aí sobre o osso craniano, a região da clavícula aqui no ombro, né? Costela, úmero, relacionado ao braço, tá? O rádio, tá? O osso rádio, una também, que são dois ossos encontrados no antebraço. Os ossos pélvicos, né? O osso pélvico, o osso femoral, e aí o osso tíbia, tá? Tíbia e fíbula, ok? Então são os dois ossos aí na parte das pernas, né? Além dos outros que a gente já comentou, importante para a parte de imobilização de fraturas, tá? Além disso, nas costas, né? A gente consegue aqui verificar a localização da coluna, né? E escápula, ok? Tá, continuando aqui, ó, sobre a composição da pele, a divisão da pele, né? A pele, a parte externa da pele é chamada de epiderme, a parte intermediária é chamada de derme, tá? E o tecido subcutâneo, que aí é o tecido mais profundo, tá? Isso aqui é importante na hora que a gente falar sobre queimadura, tá? Então gravar essa nomenclatura, tá? E a região da coluna, também coluna cervical, com relação à estabilização da coluna, tá? A importância de conhecer a preservação da coluna, a estabilização, né, de forma que evite-se, né, o agravamento de qualquer lesão localizada na região da coluna. Então lembrar que aqui, ó, existem discos, né, os arcos costais, né, ou melhor, discos, que arcos costais estaria relacionado à costela. Então, aos discos, tá? Então esses anéis também pode ser chamado. Então começa a parte superior aqui, localizada, né, inicia ali na nuca, na cabeça, região da cabeça, tá? E vai descendo. São 7 discos, 7 anéis, tá? Que a gente chama de anéis cervicais. Os 7 primeiros é chamado de anéis cervicais. A gente chama inclusive de C1 até C7 na nomenclatura. Depois a 8ª já começa a torácica, tá? Então aqui são mais 12 anéis, tá? Que a gente a gente denomina ela de torácica e abrevia chamando de T1 até T12, tá? Que seria mais ou menos o anel 8º, do 8º, se a gente somar mais 12 vai dar 19, do 8º ao 19º, né? Então vai ser as torácicas, a gente chama de T1 até T12. E depois da torácica vem as lombares, são mais 5 lombares, tá? Depois de mais 5 lombares tem as últimas 4 que são as coxígea, né? Que a gente fala, também chamada de C1 até C4, né? Só que nesse caso não misturando com as cervicais. Lembrar que as cervicais é a parte mais crítica da coluna cervical, tá? Ela é a mais crítica porque de C1 até C7, tá? Qualquer lesão nessa região pode deixar a vítima, tá, tetraplégica ou paraplégica, vai depender, tá, a localização da lesão, do trauma, e aí dependendo dessa localização, tá, a pessoa, né, pode perder os movimentos dos membros, tanto inferior como superior, né? Se for todos, né, tetraplegia, ou somente, né, parte dos movimentos, seria os inferiores, aí seria, na verdade, o tetraplegia é todos os movimentos, além dos 4 membros, né, as partes estaria ligada à parte do sistema nervoso central, né, que a coordenação não haveria coordenação motora, tá, ok? E a paraplegia, a perda do movimento da cintura para baixo, tá, ok? Então é isso. Tá.
Então a gente falou aqui um pouco de anatomia, relembramos algo. Aí agora a gente, só relembrando que essa parte é importante, porque quando a gente começa a falar de análise, né, análise primária, tá, a importância de a gente saber que logo no início, grande preservação que tem que ter com relação à vítima seria relacionada à coluna cervical, tá, ok? Então vamos lá, na definição aqui, ó, tá? Na definição aqui, tá? É o nosso primeiro passo, que a gente vai estar falando dentro do nosso assunto de análise primária. Na sequência a gente vai falar sobre as vias aéreas, que as vias aéreas, né? O que tem que ser feito nas vias aéreas, né? Antes disso, só reforçando aqui, a gente saber que a análise primária a gente faz subdivisões, feita uma subdivisão através de letras, tá? Então, por exemplo, letra A, letra B, letra C. Então são usados 5 letras do nosso alfabeto para facilitar, tá, a entender a sequência, né? A gente fala que é um método mnemônico, tá, para facilitar gravar a sequência da análise primária, né? Onde ela inicia e aonde ela termina. E até mesmo em que ponto que você está naquele momento dentro da análise primária, tá, ok? Então se a gente falar aí, né, então dentro dessas letras, a gente vai falar a sequência. Então, por exemplo, na letra A, onde a gente tem que fazer a verificação das vias aéreas, tá? Começa com a verificação de consciência, estabilização da coluna cervical, liberação das vias aéreas superiores, elevação de mandíbula, manobra, né, extensão da cabeça, tração do mento, a busca cega. Então a gente vai comentar, tá, o que é feito dentro da letra A. Já na letra B, que está relacionado, né, como a letra A está em vias aéreas e a letra B já está relacionado à respiração. Aí dentro da letra B, o que a gente, qual o procedimento que a gente tem que realizar? Tá? Na letra B da análise primária. É a técnica do ver, ouvir, sentir, a técnica de insuflação, né, também chamada de ventilação, respiração, né, boca, nariz, boca, máscara. Então a gente vai estar falando, né, um pouco sobre o que seria a frequência respiratória FE, isso dentro da letra B da análise primária, que é respiração. Tá, ok? E aí, né, na sequência, a necessidade da análise primária, né, ser verificada a próxima letra, letra C, que corresponde à circulação. Tá, ok? Então corresponde à circulação. Na circulação, o que você verifica? Frequência cardíaca, né? Lógico, a gente vai comentar sobre frequência cardíaca, mas nesse assunto o mais importante não é fazer a verificação da frequência cardíaca, né? O mais importante é você verificar se existe circulação sanguínea, tá? Se está havendo circulação. A FC, né, mais aprofundada, você verifica na análise secundária. Então a gente só comenta, mas na análise secundária, tá, ela é mais detalhada, ok? Então, né, sobre a frequência cardíaca, a necessidade de verificação de grandes hemorragias, né, hemorragia interna, hemorragia externa, tá? Que mais? Então na letra C é isso, né? A verificação de grandes hemorragias e além disso a verificação da presença de circulação. Terminou a letra C, para qual a próxima letra que você vai? A letra D, que corresponde a exame neurológico sucinto, tá? É um exame necessário para ser feito na vítima, dentro da análise primária, saber o grau de consciência neurológica da vítima. Okay? Então, na letra D e na letra E, você encerra falando sobre a exposição de vítima. Tá? Nisso você encerra a análise primária, porém, né, existem os procedimentos ainda finais após a análise primária que a gente vai estar comentando. Então, por exemplo, a gente vai comentar sobre as situações graves para transporte imediato. Tá? E aí a gente vai fazer um resumo no final. Tá, ok? Então, é isso que a gente vai estar falando, tá? O que seria análise primária? Qual a definição de análise primária? Tá? Análise primária é um processo ordenado para identificar e corrigir imediato problema,
tá? Qualquer imediato problemas que ameacem a vida em curto prazo, ou seja, problemas que a vítima possa estar apresentando e pode levar um risco, né, à vida dessa vítima, tá? E o que seria a análise primária? Como que ela é realizada? É realizada através de uma avaliação, tá? Sempre que a vítima estiver inconsciente, sendo necessária para que seja detectado as condições que colocam em risco iminente a vida da vítima. Ela se desenvolve obedecendo as etapas que veremos, né, logo adiante. Tá? Então, na sequência da análise primária, a primeira coisa, né, que você verifica, a gente já comentou, que seria a avaliação da cena de emergência. Tá? Então, como que você faz a verificação da cena de emergência? Lembra lá qual o risco naquele momento, o risco atual, né? Para onde ele pode ir e o que fazer para eliminar esse risco, né? Então você tem que ter essa certeza de que você está seguro para fazer o atendimento dessa vítima. Isso seria uma premissa para esse atendimento. A segunda premissa seria o seguinte: você está protegido usando EPI, tá? E quais seriam os EPIs que você teria que usar? Né, luva, né, avental, protetor facial, ok? Então são os protetores, né? A luva, pelo menos a luva de procedimento é o mínimo, tá? E além disso a parte de proteção facial nos olhos e avental, caso possua também, ok? Na análise primária, então, tá? Após você ter certificado de toda certificado dessa premissa, né, de segurança, né, você tendo essa certeza, você vai se aproximar, né, a vítima, você vai chegar até a vítima, tá? E aí você vai fazer a primeira verificação que dentro da letra A, né, já iniciando a análise primária, que A de aéreo, né, vem de palavra inglesa, né, air ou aéreo, então a gente verifica nesse momento as vias aéreas, tá? Mas o primeiro passo da letra A seria a verificação da responsividade da vítima. O que seria responsividade? Resposta. Se a vítima apresenta determinada resposta. Qual o grau de resposta da vítima? Qual o grau de consciência dela? E como que você faz essa verificação? A primeira coisa é tentando obter qualquer retorno da vítima, qualquer informação, de que forma? Chegando até ela, né, através dessa foto aqui a gente está vendo, né, se aproxima até ela, tá, e toca na região ali do trapézio. Ó. Pode verificar essa mão esquerda aqui desse socorrista, tá fazendo o posicionamento certinho. Você vai tocar e fazer um leve aperto com o dedo indicador, tá, e o polegar. Fez esse aperto, ao mesmo tempo você tenta falar com a vítima. Porque nesse momento você está usando dois sentidos da vítima, que seria o que? O toque, a sensibilidade e até o som, o uso do som para obter esse retorno da vítima. Tá? Então você está usando os dois sentidos dela. Pode ser que ela responda devido ao som que você está emitindo, né, a pergunta que a gente tem uma frase famosa, né, que a gente utiliza, que é o ei, você está bem? Então fala pelo menos 3 vezes, né? Ei, você está bem? Ei, você está bem? Você está me ouvindo? Eu sou socorrista, estou aqui para te ajudar, tá? O que você está assim, sentindo? O que aconteceu? Então você faz algumas perguntas e aguarda o retorno dessa vítima. Né? Observa se ela vai tentar falar algo ou movimentar alguma parte do corpo. Nisso você já tem um grau de resposta. Caso, né, ela apresente ali olhos fechados, né, não apresenta qualquer movimento, tentativa de reação, tá? O que você faz? Você vai fazer, tá? Vai dar continuidade na análise primária. Lembrando, né, que o importante nesse momento aqui, tá, é você entra numa premissa, saber se ela está inconsciente ou se ela está consciente. Se ela está inconsciente, tá? Inclusive a gente tem aqui, deixa eu até reforçar aqui, tá? Tá, vamos ver aqui. Tá.
aqui, ó. Tá? Então, você vai fazer a verificação se ela está consciente ou inconsciente, tá ok? Então, o que que acontece? Nesse primeiro contato, tá, com a vítima, tá, ela estando consciente, o que que você faz? Você se apresenta, tá? Você se apresenta dizendo o seu nome, tá? E informa-lhe que é da equipe de resgate, tá? Então essa seria a primeira premissa, tá ok? Então apresentar-se dizendo o seu nome, informar que é da equipe de resgate, né? Equipe de socorro, tá? Obter o consentimento da vítima, se é possível ajudá-la, tá? E obter a informação sobre o ocorrido caso você consiga, né? Caso ela esteja em condições de transmitir essas informações, questionar sobre a sua queixa principal, se ela possui alguma dor localizada ou não, tá? Isso acaba ajudando para você ir direto na lesão, tá? Ter mais ou menos uma noção do que pode ter ocorrido, qual o trauma existente, tá ok? Além disso, informar que vai examiná-la, tá? E quanto à sua importância, a importância desse exame, tá? Então, essa é a sequência, tá? Para a vítima consciente. A vítima estando consciente, tá? Então você vai estar realizando esse procedimento. E a vítima inconsciente? Vítima inconsciente é mais complicado. Por que que é mais complicado? Porque primeiro, né, ela estando inconsciente, ela não consegue falar nada com você, né? Ela não consegue falar nada para você sobre a queixa dela, sobre o que ela está sentindo, sobre o que aconteceu. Isso dificulta na hora de realizar o exame, tá? Isso acaba dificultando a realização do exame mais objetivo, mais direto. Você vai ter que subentender dentro do exame que você vai fazer na sequência da análise primária. Tá? Então, o inconsciente é mais complicado e isso também, né, além disso, reforça a gravidade da lesão da vítima, um risco iminente para a vida da vítima. Por isso que quando a vítima ela está inconsciente, tá, um dos primeiros procedimentos que o socorrista deve adotar é imediatamente informar, tá, ao socorro especializado. Tá? Então, informar esse socorro especializado para que mande, no mínimo, um suporte básico, né, que é uma ambulância, para fazer, tá, o transporte dessa vítima. Tá? Inclusive, aproveitando para reforçar a diferença de suporte básico e suporte avançado, tá? O SBV, que a gente fala que é suporte básico à vida, é no mínimo uma ambulância, né, com um enfermeiro que possa realizar os primeiros atendimentos ali sem tanta complexidade, né? Então, o suporte básico, quando a vítima não apresenta uma grande complexidade em suas lesões, né? Não necessita de um atendimento mais intensivo, tá? Então, o suporte básico é válido, né? Acaba sendo suficiente para o atendimento. Agora, quando a vítima apresenta uma gravidade, uma complexidade maior de suas lesões, tá? Aí é aplicável o uso, né, de uma unidade USA, que a gente fala que é a unidade de suporte avançado, que é uma ambulância toda equipada com UTI, tá? E com um médico. Então, por isso que a diferença de uma, né, SBV e uma USA, tá ok? Então, por isso que na hora que a vítima está inconsciente, tá? Ideal já informar o socorro especializado. Então, você vai estar lá ligando lá para o resgate, ligando para o SAMU, tá? Informando que você está com uma vítima ali, né? Vítima de um acidente, tá? E que precisa de um transporte imediato por estar inconsciente, ok? E aí, um outro procedimento, o socorrista deverá aplicar os procedimentos necessários para vítimas inconscientes. Qual seria esse procedimento, tá? E aí, a gente continua, tá? Falando aqui, que é essa sequência da análise primária, através da letra A, que a gente já iniciou falando, que seria o que? Primeiro, ver o grau de responsividade, né? E aí já na sequência,
é a estabilização da coluna vertebral, chamada também de coluna cervical. A importância dessa estabilização, tá? Estando aí em dois socorristas, tá? Enquanto um faz outros procedimentos, o outro vai fazendo essa estabilização da coluna, como a gente está vendo na foto aqui, né? Então a mão posicionada dessa forma, tá? Lembrando aqui, ó, o polegar aqui está na região, tá, do queixo, e o indicador está na região do maxilar. Tá, ok? A gente chama dessa abertura aqui de elevação da mandíbula. Tá? Esse indicador aqui ele força um pouquinho a mandíbula, tá? Enquanto o indicador, o polegar força para esse sentido aqui, ó, para abrir as vias aéreas, tá? Já o indicador ele força pressionando, tá, em sentido para dentro, né, o maxilar. Então faz tipo um sentido alavanca. Esse empurra para baixo, tá, o polegar, e o indicador empurra para cima, tá? Então faz uma alavanca e com isso consegue-se fazer a abertura das vias aéreas, tá, ok? Então esse seria o procedimento de elevação da mandíbula. Okay? Então esse seria o procedimento de abertura das vias aéreas para vítimas com trauma. Então, porque esse movimento aqui, tá? Ele protege, tá? Ele traz uma proteção para a vítima, evita-se, né, a movimentação nessa região da cervical, porque dessa forma você não flexiona a região da cervical. Então isso é um procedimento traz uma certa segurança para a vítima, tá? Então sempre lembrando aqui de usar luvas para realizar esse procedimento, tá? Então esse seria um dos procedimentos. Então lembrando aí, né, como a gente já tinha falado lá de anatomia, já ajudou a gente reforçar isso aqui, os níveis de lesão medular, né? Então essa região que a gente falou que é a C7, ó, de C1 até C7, tá? Impactos nessa área afetam movimentos e sensibilidade do pescoço para baixo. Vítimas respiram só com aparelhos, tá? Então dificulta até a respiração da vítima com lesões nessa região. Já de T1 até T12, riscos de ficar tetraplégico. Quanto mais baixa for a lesão, maiores as chances de preservar os movimentos dos braços, tá? Mas a ruptura da medida em qualquer uma dessas vértebras gera perda em movimento das pernas e do tronco. Tá? Então, só reforçando o que eu falei, né, sobre as lesões nessa região da C7 até a T12, tá? Porque pode trazer lesão para medula, tá? Então, essa região medular, né? Então, essa lesão pode trazer um risco para a vítima. Por isso, da necessidade de preservação na hora do atendimento. Quanto menor movimento, né, fizer, menos movimento fizer, melhor para a preservação da vítima. Tá? Inclusive, aproveito até para enfatizar com um caso, né, de até um conhecido nosso, em instrução, ele comentando, né, que sofreu vítima de acidente de moto. Tá? E o médico passou um tratamento para ele, tá? de 6 meses, onde esse tratamento, uma das medidas aí dos procedimentos que deveria ser adotado, né, é que ele não poderia tossir e nem espirrar, porque tamanha a lesão ocasionada em um desses anéis, né? Então essa lesão ela foi uma lesão próxima, né, à região medular, tá? E coisa de que se ele tossisse ou espirrasse, ele podia perder o movimento das pernas. Tá? Então, chamou bastante atenção esse ocorrido, né? Porque ele conta pra gente que ele teve que ficar 6 meses sem poder espirrar ou tossir. Né? Qualquer movimento poderia levar ele a ficar paraplégico ou tetraplégico. Tá? Então aqui ó, um exemplo aqui de lesão medular, né? Então aqui a medula que passa dentro desses arcos, né? E qualquer compressão pode trazer uma hemorragia. Aqui está mostrando aqui uma fratura,
né, nessa região, um exemplo de fratura e o deslocamento que ocorre nesses anéis. Tá? Aqui está mostrando em uma outra foto ilustrativa um acidente ocorrido nessa região. Aqui as vértebras, tá? Então acaba ilustrando melhor traumas, né, ocorridos nessa região. Tá bom? Então, continuando, então, a outra forma que você pode fazer de movimento, tá, é a manobra de extensão da cabeça, onde você usa a mão espalmada, tá, na testa e 2 dedos na região, tá, do queixo. Tá? Então, 2 dedos na região do queixo, você flexiona levemente para cima, ok? Segurando a região da testa. Isso traz uma abertura das vias aéreas, né? Que inclusive um exemplo que a gente faz é se você tentar colocar, né, o queixo na região do tórax, né? Você comprimir o queixo, tentar encostar na região do tórax, tá? Essa parte aqui na região do tórax, você sente a respiração passar com maior dificuldade, tá? Enquanto que quando você faz essa abertura aqui, facilita a passagem do fluxo de ar. Tá? Então essa é a grande ideia, né? O grande objetivo de um atendimento é propiciar essa abertura e a facilitação na passagem de ar. Ou seja, se você precisar fazer uma ventilação, você vai conseguir a passagem facilmente do fluxo de ar. Tá? Então essa manobra de extensão da cabeça é uma outra forma de abertura das vias aéreas, né? Liberação das vias aéreas superiores. Tá? Só que detalhe, aqui ela é usada em casos clínicos. O que seria utilizada em casos clínicos? Tá? Seria aqueles casos onde ela não apresenta um trauma, tá? Raquiomedular, ou seja, é um trauma mais grave, ok? Esse tipo de trauma, tá? Traz um risco maior de lesão na coluna cervical, ou seja, é um movimento que pode trazer, tá, um risco para a vítima. Então assim, a gente não recomenda essa abertura, tá? A mais usual seria essa que a gente mostrou aqui para 2 socorristas, né? Então um vai estar fazendo aqui a elevação da mandíbula, e se for para um socorrista só, tá? Aí a gente vai ter uma abertura, deixa eu ver se tem aqui na imagem. Vamos ver se a gente acha aqui. Que é tração do mento, tá? Então a gente vai ter aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui, estabilização da cervical, vias aéreas, tá? Aqui as manobras, então elevação da mandíbula, que a gente falou que é a mais indicada para 2 socorristas, tá? E aí a outra, né? Essa distensão da cabeça, que a gente falou que não é indicada para vítimas com suspeita de lesão raquiomedular. Então seriam 2 as mais indicadas. Seria a elevação da mandíbula para 2 socorristas e para um socorrista a manobra de tração do mento. Como que é a manobra de tração do mento? Eu acho que aqui não tem a foto. Deixa eu ver se tem aqui. Vamos ver se tem. Não tem. Tá? Mas seria mais ou menos isso aqui, ó. Tá? Enquanto a gente está fazendo aqui, ó, essa mão ela continua espalmada nesse ponto, e aqui em vez de colocar os 2 dedos aqui flexionando, apertando, tá, o queixo, faria-se o seguinte: usaria o polegar para abrir as vias aéreas, tá, colocando o dedo aqui, ó, esse polegar nos lábios da vítima e tentando abrir, sem fazer esse flexionamento, porque essa flexão aqui força a coluna vertebral da vítima. Tá? Então, por isso que a tração do mento ela é recomendada para um só socorrista. Tá? Então, uma das mãos fica na testa e a outra mão vai fazer essa abertura, tá? Através do mento. Tá, ok? Então, essa seria a terceira manobra. Tá bom? Então, mesma coisa, né? Utilizado, use sempre luvas. Tá? Aqui continuando na letra A, né, a importância de você, quando você faz essa abertura das vias aéreas, tá, você verifica se
tem alguma obstrução na boca da vítima. Então você vai olhar se tem algum objeto. Pode ter dente, pode ter pedaço de ossos, tá? Pode ter qualquer resto de comida. Então são objetos importantes para você verificar, e se você verificar, tá? Se você constatar ali a presença desses objetos, você tem que fazer a retirada. E como que você faz a retirada? A gente fala que é a técnica da pinça. Você usa o dedo e o polegar, né, fazendo um pinçamento, e vai até a boca da vítima usando luva, tá? E aí você retira esse objeto dessa forma que está sendo mostrada na foto. Tá ok? Então aqui, né, aqui está falando da terceira manobra, mas não está mostrando na imagem, tá, que é a manobra de tração do mento, né, que é para um socorrista. Tá? E aqui a busca cega que a gente está mostrando. Tá bom? E se for, a gente está falando objetos, né, sólidos, né, osso, dentes, resto de comida, e se for líquido? Tá? Se for líquido, você lateraliza a vítima. Tá? Você vai fazer uma rotação, uma leve rotação da boca, tá? E vai tentar usar o dedo menor, né? Esse dedo menor, o chamado também dedinho, né? E com esse dedo ali você vai passar na boca da vítima, retirando o líquido. Pode ser sangue, pode ser saliva, que pode estar obstruindo as vias aéreas, tá? E aí você usa uma gases, tá? Para continuar essa limpeza na região da boca da vítima, tá? É importante ainda, tá? Enfatizar que a gente vai fazer isso, né? A gente faz isso na prática. Então, o que eu estou falando aqui, a gente vai reforçar isso na prática, ok? Vai reforçando nas aulas, né? Esses procedimentos da análise primária, da análise secundária. Tá? Então, a gente está mostrando aqui de uma forma ilustrativa, tá? Mas a gente vai estar fazendo isso na prática, tá ok? Então, nessa verificação da busca cega, né, com a retirada de objetos sólidos, líquidos, tá, você praticamente fecha, né, encerra a letra A da análise primária. Então, você, né, lembrar em que momento que você está, em que ponto da análise primária você se encontra naquele momento. Então, que nem nosso caso aqui, a gente já termina a letra A e vai para que letra agora? Né? Letra B. B do que? A é de air, aéreo, né? B é de briefing, né? Origem de palavra inglesa, né? Briefing seria o que? Respiração em português. E aí você constata a respiração. Como que você faz essa constatação da respiração? A gente chama de técnica do ver, ouvir, sentir. Por que ver, ouvir, sentir? São 3 sentidos que você utiliza, tá? Para fazer a verificação. Então você faz, né, essa posição aqui em relação à vítima, encosta a região do ouvido, próximo à via aérea, a boca da vítima, tá? Ouvido, face, tá? Nisso você vai estar olhando para o tronco, tá? Para a caixa torácica da vítima, e nisso você está utilizando 3 sentidos. Primeiro, ouvindo qualquer barulho na respiração da vítima, sentindo se tem qualquer ar nessa respiração, tá? Ouvindo qualquer ruído, sentindo o ar na sua pele e vendo o que? Movimentação na caixa torácica, ok? Então essa seria, tá? A técnica do ver, ouvir, sentir. Nisso você, né, verifica ali por volta de 5 segundos esse ver, ouvir, sentir, e você constatando a presença de respiração, né, você vai dar continuidade, ok? A gente depois vai falar do RCP, né, no momento que você está verificando a respiração, que quando você não constata, qual o procedimento que você tem que fazer, tanto na respiração como na circulação, ok? Então, por enquanto é análise primária, vamos considerar que a vítima está com respiração, tá? Então tem aqui, ó, se presente, ok, ministrar oxigênio à vítima. Então, lógico, né, você vai ter um cilindro de oxigênio ali no suporte básico, né, na ambulância, e aí vai ser aplicado, tá? Lembrar que para aplicação do oxigênio, um conhecimento maior da parte de enfermagem, aí tem a quantidade de litros por minuto,
tá? Isso aí já é um conhecimento mais aprofundado. Importante para nós é saber que se presente está dentro da normalidade. Se ausente, aí vai ser realizado um procedimento que a gente vai dizer logo adiante, tá ok? Se ausente, iniciar a insuflação de emergência, tá? Então é o que a gente está falando, tá? Se ausente, você vai iniciar a ventilação de emergência, é o que a gente vai falar logo na sequência, tá? Então, os métodos de ventilação, né, que a gente chama de técnicas de insuflação, né, os métodos utilizados. Então, por exemplo, respiração boca a boca, tá? Que é essa respiração direta. Lembrar que hoje, mesmo hoje em dia a gente fala, né, da respiração boca a boca, que existe ainda essa respiração, só que é importante a gente enfatizar, né, que é importante a existência de equipamentos para fazer essa ventilação. Não havendo como método extremo, você utiliza o método boca a boca. E mesmo assim, é desprotegido? Né? É uma coisa que a gente tem que estar consciente que não pode ser desprotegido, tem que ser com uso, pelo menos de um mecanismo, no mínimo, aí, por mais primário que seja, mais primitivo que seja, tá? Mas pelo menos você tentar se proteger ao mínimo. Qual seria um método de proteção, no mínimo, aí para boca a boca? Utilização pelo menos de um plástico, tá? Onde ele perfurado no meio para passagem do fluxo de ar, você pode, né, colocar esse plástico, cortar ele de forma arredondada ou quadrada, tá, e colocar entre sua boca e a boca da vítima. A gente tem que lembrar que hoje em dia, né, diversas doenças aí podem ser transmitidas através da saliva, né, desde das mais básicas, que são sapinho, herpes e tudo mais, né, como até o risco de contato com o sangue e a contração do vírus HIV, tá bom? Então a gente tem que estar consciente disso e no mínimo estar protegido, tá bom? Então o método de respiração boca a boca, inclusive, né, a técnica mesmo fala que é a mais eficiente, pois garante a entrada total do ar insuflado, né, desde que tampado o nariz, né? Então lembrar que ó, o dedinho aqui do socorrista aqui tampando o nariz, né? Deixou aberto, não vai adiantar de nada. Você vai insuflar ar e o ar vai sair pelo nariz, tá ok? Então essa é a técnica de ventilação boca a boca. A boca-nariz, tá? Que é quando a vítima apresentar lesões de boca ou mandíbula, tá? Então você vai e tenta, né, cobrir a boca e o nariz da vítima com a sua boca, tá bom? Então é uma garantia, tá, de respiração, tá, através do método boca-nariz. E o boca-máscara, tá, que reduzem problemas com higiene, contágio, com doenças transmissíveis, tá, e os esforços da manutenção de abertura das vias aéreas, ok? Então, esses seriam os métodos aí de ventilação através da insuflação, tá? Então tem os métodos aí, ó, boca máscara, que nem está mostrando aqui na figura, né? Aqui o método boca a boca e aqui, né, é o método ambu, tá? Esse aqui é um método que você utiliza um equipamento, né, onde ele tem uma válvula, tá, nessa localização, ok? Uma válvula que controla a entrada de ar na vítima, tá? Essa parte aqui, uma máscara que fica, né, abrange tanto o nariz como a boca, e essa parte aqui que você é usada para borrifar ar nas vias aéreas da vítima, tá? Lembrar que nesse momento, tá, você faz 2 ventilações de emergência, né? E a gente fala que as ventilações são 2 ventilações a cada 5 segundos. Então você faz uma ventilação, conta 5 segundos, tá? E aí faz a segunda ventilação de emergência para vítimas que naquele momento apresenta parada respiratória. Tá bom? Então seriam 2 ventilações. A gente na prática vai estar exercitando, tá, esse método. Ok? Então continuando aqui, tá? Aqui sobre a parte de frequência respiratória que eu comentei, tá? O mais importante dessa tabela nesse momento é saber a respiração normal da vítima, tá? Que ela gira, tá?
Vamos falar aqui. Tem aqui uma ventilação a cada 5 segundos, tá? São 12 ventilações por minuto, o ciclo das ventilações, tá? Ou seja, a gente fala que são 12 respirações normais para o adulto, né? Então tem aqui, ó, embaixo nessa tabela a gente pode ver aqui, ó, tá? Idade normal, tá? Idade normal, tá? Aliás, a faixa etária normal, né? Dentro da faixa etária adulto. Então, o movimento normal para a faixa etária adulto é de 12 a 20 RPM, que são respirações por minuto. Já para a faixa etária criança, tá, é de 20 a 40 respirações por minuto. E menor que um ano, que seria, a gente considera como bebê, é de 40 a 60 respirações por minuto. O mais importante dessa tabela nesse momento é isso. A gente, na análise secundária, a gente vai abordar mais ela, a gente vai, né, estudar um pouquinho mais ela. Tá bom? Então, a princípio, é isso. Tá? Na parte de frequência respiratória. Então, continuando. Tá? Então, a gente falou da letra B, que é verificar a respiração, tá? Através da técnica do ver, ouvir, sentir. E agora a gente muda para a próxima letra, C. Né? C de circulation, em inglês. Em português, circulação. Tá? Seria a constatação da circulação. E como você faz essa verificação? Que nem a foto aqui está ilustrando, né? Da região central aqui do pescoço dela, 2 dedos lateralizados, tá? Sentido socorrista, você consegue fazer a constatação da circulação. Em quanto tempo você faz essa verificação? De 7 a 10 segundos, tá? Você faz essa verificação, né? Se há a presença de pulsação na artéria carótida, tá? Então, ó, no adulto você palpa o pulso carotídeo, tá? Em crianças menor de 1 ano, tá? Então, que seria o bebê, né? Você utiliza a artéria braquial. Por que que no bebê, né, as crianças menor que 1 ano, você verifica a braquial? Porque a carótida, né, dela, do bebê, tá? Apresenta uma menor formação, pescoço mais grosso, com mais massa, né, corporal, dificulta a verificação na região do pescoço. Então a gente usa a braquial, que seria embaixo do braço. Tá? A gente vai reforçar também a localização da artéria braquial. Então você faz a verificação da pulsação na criança menor que 1 ano a partir da artéria braquial. Tá? E na ausência de pulso, realizar o RCP. Né? Então, não havendo circulação, vai ser realizado o procedimento de RCP, que seria o quê? Ressuscitação cardiopulmonar? Não, né? Antigamente falava-se muito, ressuscitação. Não, só quem ressuscita é Deus, né? Conforme é falado. Tá? Mas ressuscitação não é usado reanimação. Então, é uma técnica de RCP que é realizada através da reanimação cardiopulmonar, através da manobra de RCP. Tá? Então, a gente também vai ter uma aula só falando sobre RCP. Então, alivia a pressão dos dedos após a localização. Então, localizou, tá? Não aperte muito, tá? Somente com a sensibilidade ali você vai verificar a pulsação da artéria carotídea ali por volta de 7 a 10 segundos. Ok? E aí a gente fala sobre a frequência cardíaca, né? Outra parte importante. A gente falou que a FR lá de um adulto em média lá é de 12 a 20, né? Da criança de 20 a 40 e do bebê de 40 a 60. Tá? Agora o normal aqui de batimento cardíaco, né? Que é o BPM. Então o normal para faixa etária adulta, tá? É de 60 a 100 batimentos por minuto. A faixa etária criança é de 80 a 140 batimentos por minuto. E o bebê, né, que tem o batimento cardíaco bastante alto, né, é de 120 a 160 batimentos por minuto. Essa é a parte mais importante, a mesma coisa. Essa tabela a gente vai explorar mais ela na análise secundária.
tá ok? Então, ó, o adulto palpar pus carotídeo, as crianças menores de 1 ano, artéria braquial. Verificação durante 7 a 10 segundos, ausência de pulso, adotar o RCP. Então, né, na falta de presença de circulação, vai ser realizada a manobra de RCP. Ok? Então é isso. Continuando aí na constatação da circulação, verificar também. Então, dentro aí da verificação de circulação, também a necessidade de preenchimento capilar. O que seria preenchimento capilar? Tá? É você pegar o seu dedo, se você quiser pode fazer isso até agora, né? Pode até dar um pause na aula para fazer essa verificação, mas como que você faz? Você aperta a extremidade do dedo, segura, tá? 1, 2 segundos ali e solta. Tá? E aí você verificar quanto tempo demora para o retorno do sangue. Tá? E aí nesse tempo, tá? Se demorar muito, é porque a vítima ela está apresentando uma deficiência na circulação sanguínea. Se ela retornar, né, dentro aí de pelo menos 2 segundos, tá? Então ela se encontra em um quadro normal. Ok? É uma coisa que a gente recomenda também fazer pelo menos em 2 extremidades, tá? Para ter essa certeza. Por quê? Você pode estar realizando ali numa extremidade e justo naquele dedo, né, daquela mão ou o dedo do pé, justamente é uma parte ali do membro que, né, há presença de fratura, uma lesão, um trauma, e isso pode dificultar a aferição da circulação sanguínea naquele ponto. Tá? Então, por isso que a gente recomenda fazer em um membro, depois mudar, alternar para o outro membro. Né? Até porque é uma verificação rápida, né? 2 segundos aí você leva para fazer, tá? E pode ser alternado para outra parte do membro. Tá ok? Encontra-se normal, né? Dentro de 2 segundos. Após esse tempo, a vítima encontra-se em choque, ou seja, há uma presença de um choque, né, a nível sanguíneo, né, com a parte até de hemorragia, né, pode ser uma hemorragia interna ou até dentro de um ferimento, uma fratura ali, uma hemorragia que pode estar levando a esse choque, tá ok? Se não retornar, tá? Uma outra informação importante, caso não retorne esse sangue, né, você percebe que você aperta e ela continua branca ali, né, a circulação naquele ponto, ela é indicativo de uma parada cardiorrespiratória, né, uma PCR. Inclusive a gente usa essa sigla aqui para dizer, né, qual o inverso dela. Se você ler de trás para frente, você vai ver que forma as letras RCP. E o que seria RCP? Reanimação cardiopulmonar. Ou seja, não retorna, ela está com uma parada cardiorrespiratória. Se ela está com uma parada cardiorrespiratória, que técnica que você vai usar? A técnica do RCP, tá? Que a gente vai falar no que consiste essa técnica, tá ok? Temperatura da pele, que acaba ajudando também, né? Como que você faz a verificação da temperatura da pele? Usa o dorso, né, as costas da mão, na testa da vítima, removendo parte da luva. Lógico, não adianta você estar com luva ali, né, usar as costas da mão e a luva atrapalhando a verificação dessa temperatura. Então, afasta-se, né, a luva naquela região, coloca, né, ela na testa da vítima e aí você vai conseguir verificar a temperatura naquele momento, né, temperatura da pele daquela vítima naquele momento. Tá? Se está quente, se está fria, se está seca, se está úmida. Tá? Outra informação é com relação à cor, tá? E à umidade. Então, se ela está seca ou está úmida, você está vendo com relação à umidade da pele. Com relação à cor, tá? Se ela apresenta ali uma cor mais branca, mais pálida, tá? Mais avermelhada, mais roxeada, tá? Então são informações que possam ajudar, tá ok? E dentro da letra C ainda, né? Então a gente falou de verificar a circulação sanguínea da vítima, né? Na letra C também a verificação de grandes hemorragias, tá? Então, a verificação de grandes hemorragias. Como que você faz essa verificação, tá?
A gente vai falar logo adiante, tá? Mas aí antes disso, a definição de grandes hemorragias. Hemorragia é a ruptura de vasos sanguíneos, tá? Com extravasamento de sangue, ok? Essa perda de sangue pode ocasionar estado de choque e levar a vítima à morte, né? Então lembrar que o sangramento, né, a grande hemorragia, ela pode levar ao estado de choque, que a gente chama choque hemorrágico, né? A hemorragia divide-se em interna e externa. Então a gente vai falar aqui, né, bem superficialmente, só para a gente entender que nesse momento é importante a gente verificar a presença de grande hemorragia ou não, né? Se ela está presente ou não e o que fazer, né? Porque afinal de contas, se existe, né, essa hemorragia, é um quadro de risco, é um quadro perigoso, então tem que ser feita uma intervenção e a gente vai falar no que consiste essa intervenção. Mas antes disso, né, sobre hemorragia interna, né, as características de uma hemorragia interna, que elas são difíceis de serem reconhecidas, tá? Ela ocorre através de acúmulo de sangue nas cavidades do corpo, tais como estômago, pulmão, bexiga, cavidades cranianas, torácicas, abdominal e outras partes do corpo. Quais os sintomas normais aí quando na presença de hemorragia interna? Fraqueza, sede, frio, ansiedade ou até indiferença, tá? Então são quadros aí, né? Então sede, frio, fraqueza, ansiedade ou indiferença são quadros de hemorragia interna. Outros sinais, alteração do nível de consciência ou inconsciência, agressividade ou passividade, tremores e arrepios do corpo, pulso rápido e fraco, respiração rápida e artificial, pele pálida, fria e úmida, sudorese, pupilas dilatadas, tá? Então bastante suor, né? Se você olhar nos olhos, as pupilas bastante dilatadas, né? Ela cor pálida, né? Pele bem fria e úmida. Então são sintomas aí, sinais, né? São sinais de hemorragia interna, tá? Dentro da hemorragia interna, os acidentes que podem ocasionar uma hemorragia, acidente por desaceleração, acidente automobilístico, ferimento por projétil, acidente em que o corpo suportou grande pressão, né, soterramento, queda. Então pode trazer uma hemorragia em diversas regiões, né, do corpo. Tá? O tratamento, tá? Os tratamentos ali com relação à hemorragia interna seria deitar o acidentado e elevar os membros inferiores, tá? Então, os membros aí, as pernas, né, é importante para tratamento de hemorragia interna. Prevenir o estado de choque, né, a parte de hipotermia, né, temperatura do corpo. Então tem que fazer essa preservação, né, usar uma manta protetora para não ter baixa de temperatura, até porque a tendência de uma variação de temperatura corporal. Providenciar transporte urgente, né? Então a hemorragia interna precisa o mais rápido possível, né, para o hospital para um tratamento, né, a nível hospitalar, né, pois só em hospital se pode estancar uma hemorragia interna, né? Aí vai ser feito um procedimento, né, cirúrgico aí para o estancamento dessa hemorragia, ok? E a externa? A externa, então, né, envolvendo aí sempre uma artéria, uma veia ou um capilar, né? Então, ó, o arterial, né, envolve o que? O sangue vermelho vivo, né? São nas artérias que passa o sangue rico em O2, tá? Quando existe uma hemorragia na artéria, essa hemorragia é de caráter grave, tá? Então por isso que a necessidade aí de uma intervenção rápida. Se ela for venosa, tá? Um sangue vermelho escuro, tá? Que é pobre em oxigênio, por isso que é um vermelho escuro. E o capilar, né? Que são pequenas perdas de sangue em vasos, né? Então é de menos risco, de menor risco,
ok? De menor complexidade. Tá? Os procedimentos de verificação. Tá? Então você visualiza a parte anterior do corpo da vítima, apalpa a parte posterior da vítima, considera hemorragias em grandes vasos, deve ser considerado, dispensar especial atenção para a cabeça. Tá? Então a cabeça tem que ser olhado com mais detalhes, região temporal, pescoço, membros inferiores e membros superiores, procurar por poças e manchas de sangue nas vestes. Então a gente fala que essa verificação ela consiste no método da cabeça aos pés, né? Então com maior detalhe, né, para essas regiões, região da cabeça, membro, tá? E aí qual o método de intervenção quando constatada uma hemorragia externa? Tá? Então a gente tem aí os 3 principais métodos que são elevação da região acidentada, tá? Ou seja, se é no braço, faz a elevação do braço, se é a perna, faz a elevação da perna e assim sucessivamente. Tá? Se é a região da cabeça, você tenta fazer a elevação do tronco com a cabeça. Tá? Então é importante, tá, não elevar o segmento ferido caso esteja produzindo dor. Tá? Então você fez elevação, está produzindo dor, tem que lembrar que a dor também é um risco para a vítima, né? A vítima, né, pode entrar num estado de choque, tá? Então por isso que a produção de dor também tem que ser levada em consideração. Ou suspeita de lesões internas, né? Quando há suspeita de lesões internas, também deve ser evitado a elevação da região acidentada, bem como o trauma raquiomedular, né? Quando há o risco também desses traumas, é evitar ficar movimentando os membros inferiores, a região do tronco e assim sucessivamente. Tá? Então esse seria um método. O outro método que é utilizado para intervenção de hemorragia externa seria o tamponamento, que a gente chama também de compressão direta. Tá? Essa compressão direta, né, consiste na utilização das mãos, né, lógico que utilizando luva, de pano limpo ou de gás estéreo. Tá? Então a gente fala que é a compressão direta no ferimento da vítima. Tá, ok? Então essa seria a segunda forma de contenção de hemorragia. Tá? Então é a direta, onde você pode utilizar ali, né, um pano ou gás, e aí você consequentemente vai estar usando uma atadura para fazer o fechamento desse tamponamento. Ok? E o terceiro método seria a compressão arterial. Né? A compressão arterial a gente fala que é a compressão indireta. Por que indireta? Porque você não vai direto no ferimento, você vai sempre numa região arterial, tá? Lógico que sempre antes, né, antecedendo ali o local do ferimento, porque aí você vai conseguir diminuir o fluxo de irrigação sanguínea, tá, no ferimento através dessa artéria. Tá? Então consiste num método realizado por compressão das grandes artérias, né? Então é importante a localização das grandes artérias que a gente já vem falando. Então as grandes artérias femoral, né? A do braço, né? Humeral, radial, a gente vai reforçando isso aí, tá, ok? Então seria o terceiro método. Por que no início eu falei, né, que são 3 métodos de contenção de hemorragia? Porque esse quarto aqui ele não é usual. Tá? Então a gente fala aqui, o torniquete. Tá? O torniquete ele não é considerado um método de intervenção protocolar, né? Ou seja, que conste em protocolo. Ele é um método de medida extrema. Tá? Inclusive eu tenho aqui a imagem, tá, de como é esse método. Tá? Como eu estou falando que ele é uma medida extrema, vamos ver aqui se eu acho ele. Tá? Vamos ver se eu acho, só um momentinho. Tá, então, ó, eu achei aqui, tá? Mas antes, só ilustrando aqui, ó. Então, o método de elevação do membro, tem uma figura aqui ilustrativa, tá? Que seria um dos métodos de contenção de hemorragia. O segundo método, que é o tamponamento ou compressão direta, onde você faz uma compressão diretamente no local, né, lesionado. E o terceiro método, que é a compressão arterial, onde você faz uma compressão indireta, né,
na região arterial. Ok? Então, que nem está mostrando aqui a artéria braquial, né? Sendo feita uma compressão. Então, é uma forma de você fazer uma contenção na hemorragia. Tá, ok? E aqui um dos métodos que a gente fala que é extremo, né? Só usado de forma extrema, tá? Então, é um método chamado de torniquete. Tá? Então, que nem está falando aqui na definição, né? Que é uma medida extrema que só deve ser adotada em último caso e se todos os outros métodos falharem. Consiste em uma faixa de constrição que se aplica ao membro acima do ferimento, de maneira tal que se possa apertar até deter a passagem do sangue arterial. O material a ser utilizado pode ser o que houver à mão: gravata, lenço, toalha, suspensório, não devendo ser inferior a 2,5 cm de largura. Tá? Por quê? Para não afetar os tecidos. Lembrar que se ele for inferior, né, quando você for garrotear, você for apertar, ele pode machucar, ferir, tá, a região da pele. Então, por isso que tem que ser de pelo menos 2,5 cm de largura. Deve-se usar um pequeno rolo de gás sobre a artéria para ajudar a compressão. Uma vez realizado o torniquete, não se deve mais afrouxá-lo. A parte do corpo que ficou sem receber sangue libera grande quantidade de toxinas. Tá? E se o torniquete for afrouxado, essas toxinas vão sobrecarregar os rins, podendo causar maiores danos à vítima. O torniquete só poderá ser retirado no hospital, quando medidas médicas forem tomadas. Tá? Então aqui ele fala até detalhe, né, que antigamente o que acontecia, né? Utilizava-se esse torniquete, deixava-se apertado, porém ele tem que a cada 15 minutos ser afrouxado, né? Lógico, entre esse detalhe das toxinas, mas hoje ele só tem sido usado como medida extrema no caso de picadas de animais peçonhentos, seria um dos exemplos aí usuais, ou até no caso de amputação também de um dos membros, né, que seria a perda ali de parte do membro, tá? Então poderia ser usado o torniquete, então somente medida extrema, por isso que não é utilizado como contenção de hemorragia, tá, ok? Então esse seria esses seriam os métodos de contenção e este último, a medida extrema, como complementar, tá, ok? Pessoal, então por aqui a gente encerra, né? Iniciar a gente já iniciou. A gente encerra a parte 1, tá, ok? Da análise primária, tá? E na sequência a gente entra com a parte 2, que é a parte final aí da análise primária, tá, ok? Então, obrigado, até a próxima, tchau.